Paz Igreja, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero falar aqui um pouco mais sobre jejum. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, deixa o teu pedido aqui nos comentários, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, quando você for jejuar, é sempre um bom e importante você ter especificidade no seu pedido e no seu jejum. Alguém fala assim, Raquel, mas eu posso jejuar e colocar vários pedidos naquele jejum? Você pode, claro que pode, você pode, mas a eficácia, ela diminui um pouquinho, pelo menos nas minhas experiências ao longo dos anos com jejum. E não quero aqui falar no sentido de vaidade, dizer que eu sou mais espiritual do que todos vocês, não, nada disso, né? Mas nas minhas experiências com Deus, eu falo aqui de uma forma empírica, que é baseado na minha experiência. Não li nenhum dado científico sobre isso, não. Os dados científicos que relatam é apenas jejum no sentido intermitente, de regime, que isso é outra coisa. Aqui eu falo de jejum da forma espiritual, para alcançar uma graça, alcançar um favor, alcançar um milagre. Então, assim, pelo menos nas minhas experiências com Deus, o que funcionou, o que Deus me respondeu de uma forma eficaz, foi aquele jejum intencional. Eu colocar um foco, uma situação, ou buscar uma resposta naquela situação, e Deus foi lá e Deus agiu. Mas eu posso colocar vários pedidos e colocar tudo no pacote e jejuar por aquilo? Pode, claro que pode, amada igreja. Mas eu tô falando assim, algo meu, experiência minha, tá bom? Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Irmã Raquel, eu vou orar pelo meu ministério, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu filho que está afastado, pela minha filha que está afastada, pelo meu desemprego, eu quero uma promoção, vou botar tudo isso e vou jejuar. Eu posso? Pode, claro que pode. Mas seria bom, e eu quero sugerir, que é algo que normalmente eu faço, e que tem assim muito mais efeito, que eu não vou chegar aqui e falar de algo que eu não tenha feito, é você ter um foco. Bom, eu vou fazer nessa semana 3 dias de jejum, e eu vou jejuar pela minha vida do meu filho. Meu filho especificamente, do meu filho. Mas Raquel, meu filho está afastado, está se envolvendo com mais amizades, eu não estou nada satisfeita com isso. Eu já falei, ele não me dá ouvido. Tô dando um exemplo, tá bom? Eu já falei, irmã Raquel, ele não dá ouvido, não quer saber, tá uma desobediência que só. O que você vai fazer? Você vai jejuar. Bom, vou jejuar de meia-noite até meio-dia. Tô dando aqui um exemplo. Você faz um propósito com Deus e foca. Senhor, livra o meu filho dessas mais amizades. Senhor, fale com ele. Senhor, entra com o teu poder na vida dele. E fica ali, ó. Igual aquela viúva de Lucas 18. Ela foi lá naquele juiz, julga minha causa, advoga minha causa. E ela ficou ali, né, até que ela foi atendida. E ela foi atendida ali no seu propósito. Apenas um exemplo, né, que eu me lembrei. Aí vamos supor, na outra semana você dá uma pausa, naqueles 2 dias ou 3 dias, e ali na outra semana você só vai focar o lado material. Senhor, eu preciso fazer reforma da minha cozinha. Senhor, eu preciso fazer reforma. Senhor, reforma. E ali, né, você pode orar sobre tudo, né? Eu já contei aqui o testemunho de uma irmã sobre a cozinha, né? De algo que ela precisava, né? Depois eu vou gravar um vídeo que eu vou falando assim os vídeos, e eu vou lembrando de fatos, né? E
Enfim, então é bom e é eficiente quando você tem um foco, especificidade. Tem um livro que eu li, que é um livro do Paul Yong-Chu. O nome do livro é A Quarta Dimensão. Depois, se você quiser ler esse livro, você pode comprar esse livro. O nome do livro é A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Chu. E ali, esse homem, ele é um homem que Deus usou tremendamente. Quem foi Paul Yong-Chu, irmã Raquel, que eu não sei que homem é esse? Ele foi um servo do Senhor, foi um coreano, servo do Senhor. E Deus usou tremendamente ele. E ele tem a maior igreja do mundo, que é a igreja do Evangelho Pleno, lá na Coreia, né? Lá na Coreia. Irmãs, eu não sei ainda se ele está vivo, eu não sei, eu não tenho observações, eu nem pesquisei, porque eu vou lembrando assim, né? Eu vou falando, mas eu não sei se ele ainda está vivo, né? Mas nesse livro ele fala, A Quarta Dimensão, ele fala que nós precisamos ter especificidade nos nossos pedidos de oração e nos nossos jejuns. Ele fala isso, irmã Raquel, ele fala sobre a especificidade. E eu já utilizei essa especificidade, como eu estou falando aqui no canal, e realmente, irmãs, isso funciona. Funciona você ser específico. Por exemplo, você quer uma mala para viajar. Coloca aí no teu pedido, ou Senhor, mas Raquel, eu posso pedir isso? Pode. Você quer uma mala? Senhor, eu quero aquela mala X, com rodinha assim, a moderna, que tenha um bojo assim. Coloca tudo aí no teu pedido, da cor tal e especificidade. Então, ele fala nesse livro, Paul Yong-Chu, na especificidade. E eu já costumo utilizar a especificidade nos meus pedidos e realmente funciona. Mas você pode orar, sobretudo sobre jejum, é bom você ter especificidade. É bom você ser específico e específica naquilo que você precisa. Era isso que eu tinha que falar. E uma outra coisa, irmãs, tem uma pessoa aqui no canal que ela colocou assim: eu me sinto morta-viva. Como eu falei, irmãs, tem aumentado muito aqui muito número de inscritos, graças a Deus, né? Eu sou grata por essa plataforma da Google, YouTube, né? Que essa Google, ela é maravilhosa, essa Google, né? Ela é, né, uma das maiores divulgadoras, né, dos meus vídeos. E enfim, né? Ela que propaga, que recomenda. Teve uma moça que ela falou assim, então, o que acontece? Alguns eu leio, outros eu não leio, alguns eu consigo responder, outros eu não consigo, mas calma, que no final eu vou conseguir, em nome de Jesus, ler tudo. E ela comentou que ela se sente morta-viva, ela pediu ajuda, ela lida com parentes narcisistas, acho que é o filho e acho que é a mãe. E ela falou que ela se sente morta-viva. Eu tive a impressão que ela não frequenta uma igreja, um ambiente espiritual. E eu quero aqui falar um pouco, já aqui quase no final desse vídeo, sobre isso. É muito bom, irmãs, frequentar uma igreja. Uma igreja que fale da palavra de Deus, uma igreja séria. Alguém me pergunta assim, mas Raquel, o que é uma igreja séria? Bom, uma igreja séria é uma coisa, igreja perfeita já te falo que não existe, tá bom? Igreja séria é uma coisa, igreja perfeita, pastor perfeito, pastoras perfeitas, pessoas perfeitas não existe, tá bom? Precisamos olhar para Jesus, porque é Ele que irá nos salvar, é Ele que nos salva. E eu tive a impressão, no seu relato, que ela não frequenta uma igreja, um ambiente espiritual, uma igreja. Então, eu quero aqui falar, né, sinais de uma igreja sadia, o que é uma igreja boa. Irmãs,
não dê ouvido a esses desigrejados, não. Existe um fenômeno que fala que não precisa de igreja. Aí colocam lá, né, seus argumentos. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar, em uma de suas cartas, que eu sou péssima para gravar, ele fala assim: não deixemos de congregar como alguns já deixaram. Naquela época já tinha gente que deixou de congregar, tá bom? Não existe perfeita igreja, não existe pastor perfeito, nem pastora perfeita e nem pessoas perfeitas. Um pastor e uma pastora, um líder, uma líder, irmãs, somos imperfeitos. E eu falo aqui pra você aqui que tá aqui nesse canal, não olha pra irmã Raquel não, que eu sou imperfeita, sou cheia de falha, cheia de erros, não tô aqui passando rótulo de santidade, que eu sou super crente, mais do que vocês não, tô aqui cumprindo o meu propósito na vida, que Deus mandou eu vir gravar aqui esses vídeos, ajudar pessoas, tá bom? Então assim, busca uma igreja, porque lá tem muito fofoqueiro, tem irmãs, onde tem pessoas, onde tem o joio tem o trigo, tá bom? E é lá que o inimigo ele atua, às vezes, né, para tirar, desvirtuar os pequenininhos, o trigo, o pequenininho ali dos trigos que estão ali, irmãs. De um povo Deus vai tirar o outro povo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles verdadeiros, tá bom? Que não olha para o ser humano, mas que olha para a cruz, que olha para o Calvário. Porque na hora da situação difícil, quem vem me salvar é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero ressaltar aqui, Deus usa as pessoas, tá bom? Então, amar, liberar perdão, mas é Deus, tá bom? Olhar para o Senhor. Nós falhamos, somos suscetíveis, se não é a graça e a misericórdia de Deus, nós perecemos, né? Então, o que eu recomendo para essa irmã, voltando aqui, busca uma igreja séria, e para todos vocês que são simpatizantes do Evangelho, né? Busca uma igreja séria. O que é uma igreja séria? É uma igreja que prega a palavra, que tem pregação, que abre a Bíblia, que tem ensino bíblico, igreja que tem a escola dominical. Igreja que não tem escola dominical, foge dessa igreja. Foge, irmã Raquel, foge dessa igreja. Igreja tem que ter escola bíblica dominical. Irmã Raquel, a minha igreja não tem escola bíblica dominical, a minha igreja tem um estudo bíblico. O pastor, a pastora lá da minha igreja, ela faz ou ele faz um dia da semana um estudo bíblico. Perfeito. Tem que ter alimento, tem que ter estudo bíblico da palavra, porque o que sustenta é a palavra, tá bom? Tem que ter estudo bíblico, pregação da palavra, ensino. Então, o que me chamou a atenção é que ela disse que ela está vivendo como morta-viva. Esse sentimento de morta-viva que dá na vida da pessoa, que as pessoas sentem dentro delas, é um vazio, um vazio. Eu não sei, se você já sentiu isso, coloca aqui embaixo. Você já sentiu, irmã Raquel, já sentiu uma época de dificuldade que, enfim, um outro dia eu falo sobre isso, eu já senti. É um vazio, é um algo que você sente sede, fome de Deus. Uma dica para preencher isso: primeiro, busca uma igreja, esteja lá nessa igreja, frequente os cultos, pelo menos uma vez na semana. Segundo, leia a palavra, recita salmos, porque esse vazio muitas das vezes é a sede, é a fome. Eclesiastes vai falar que dentro do homem há uma eternidade. Essa eternidade é o espírito, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, tá bom? Irmã Raquel, eu não quero ser crente, eu não quero frequentar a igreja, porque eu vou ter que usar saião, vou ter que deixar as minhas maquiagens, eu vou ter que deixar de usar drogas, eu vou ter que parar de fornicar. Não, vai, busca lá.
Jesus, ele falou, vinde como estás, vai indo, vai indo. A obra não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Vai indo, vai indo, vai indo. Se alguém falar para você assim, porque você tem que deixar de usar calça comprida, porque você foge dessa igreja. No início, irmãs, por isso que tem um monte de religiosos aí, né? Por quê? Porque colocam a forma farisaica numa pessoa e não houve a conversão genuína de fato. Conversão genuína é mudança de caráter, é mudança de postura, é mudança de mente, como diz o apóstolo Paulo. E não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da mente, tá? Então, foge dessa igreja, tá? Foge, e depois o próprio Espírito Santo vai trabalhando, né, em você. Então, esse vazio vem disso, né? Leia um salmo, recita em voz alta aí dentro do seu lar, né? Procure ler a palavra. Eu falo de salmos porque é de fácil compreensão. Agora, lidar com pessoas narcisistas é muito complicado. Porque o narcisismo, ele é um transtorno de personalidade, não é um psicopata, o psicopata ele já age com maldade, com perversidade. O psicopata, a psicopatia, ele tem prazer em cometer a maldade, lesar pessoas, ele sente esse prazer. Não é o caso do narcisista. O narcisista, ele é aquela pessoa que o narcisista vem de Narciso, né? Que diz a lenda, né? A mitologia lá, a história, que ele se achava tão lindo, que ele se achava tão belo, que ele olhou lá num lago, ele se achou tão lindo, tão belo, que ele caiu lá no lago, lá, né? E acabou que ele morreu e ficou síndrome de Narciso, né? Vem de Narciso, diz a história. É mais ou menos isso, né? Mas aqui no YouTube tem vários vídeos falando e aprofundando um pouco mais sobre isso. Eu tô falando assim de uma forma bem superficial, porque não é assim muito minha área, mas é um transtorno de personalidade, onde a pessoa, ela se endeusa, ela acha ou ele acha que ele é o suprassumo, ele tá sempre certo, a pessoa não tem humildade, a pessoa acha que sempre ele ou ela que tá com a razão, todos estão errados, sempre quer agir em benefício próprio, não pratica perdão, é aquele que todos têm que dar atenção, é uma pessoa que é zero de humildade, é uma pessoa que não dá o braço a torcer, é uma pessoa desse nível. Então é muito complicado. Pede primeiro ajuda a Deus e ao Espírito Santo e possivelmente, irmãs, diz a psicologia que os narcisistas eles não têm cura. Diz a psicologia. Dizem que eles não têm cura, por quê? Porque a cura, primeiramente, ela vem quando você tem a ciência e a humildade, a percepção que quem precisa mudar, muitas das vezes, é você e não o outro. Que o problema está em você. E a psicologia diz que o narcisista pode até ter cura, mas é muito difícil. Por quê? Porque eles acham que eles não têm problemas, que são os outros que são problemáticos. Eles não, eles são os melhores. Todos devem viver ao seu bel prazer, né? Todos têm que satisfazer suas vontades, por isso, né, que diz que não tem cura. E que a cura ela é muito difícil porque eles não têm a noção que eles precisam de ajuda e que precisa mudar. Mas aqui no canal, como nós falamos da espiritualidade, cremos em Deus, né? Para Deus tudo é possível. Né? Para Deus tudo é possível. A pessoa buscando a espiritualidade, buscando o Espírito Santo e a luz divina, a misericórdia de Deus ilumina, e a pessoa tem consciência de seus pecados e vê que ela mesma precisa mudar, que ela tem problemas, e isso eu quero me estender aqui, não somente para narcisistas, como para todas as esferas, né? Como pecado da avareza, pecado do apego, pecado da vaidade, vaidade no sentido de endeusamento, eu sou mais espiritual,
eu sou melhor do que você, aquele espírito de julgamento, né? Aquele apontar, o diabo é o acusador, né? Aquelas pessoas que ficam apontando, né? Eu sou mais espiritual do que você é vaidosa, ó, você pintou a unha, você usa batom, tu vai pro inferno. Mas isso aí, essa questão, isso é pecado, ficar julgando os outros, né? Já falei de um texto aqui de Ezequiel 16, cada um dará conta de si mesmo. Para cada chamado há um nível de renúncia. Não é porque eu não uso algo que eu vou dizer que todos que usam que vão para o inferno. Eu não tenho esse direito. Então, assim, a cura vem, a mudança vem quando nós temos a própria consciência das nossas mazelas e dos nossos pecados. Pecado da avareza, da soberba, de querer ser melhor do que o outro, julgar o outro, de querer ficar entregando profecia da carne, coisa que Deus nem revelou, inverdades, só para demonstrar o quão espiritual eu sou, para manter a minha titulação de profeta. Bom, se eu não entregar uma profeciazinha aqui, meu título de profeta, de profetisa, vai por água abaixo. Aí começa a patear, rodear no poder, entregar profecia falsa, mentirosa, né? Profecias que não acontecem na vida da pessoa, isso frustra a pessoa, isso é vaidade, é ego, é valorização do ego. É valorização do ego. Então, irmãs, muito cuidado. E a irmã, né, do narcisismo é muito difícil. Com esse tipo de pessoas, né, é bom não bater de frente, porque quanto mais batemos de frente e tentamos mudá-los, mais eles se alimentam dessa energia. Os narcisistas que eu tô falando. Mais eles se alimentam da defraudação emocional, da energia dispensada, e eles se alimentam disso, né? Isso alimenta o ego deles. Então, buscar ajuda, né, a Deus, ao Espírito Santo. Existem casos que às vezes é melhor um contato zero, porque os narcisistas causam muitos problemas emocionais de depreciação, né? Falta de respeito. Eles querem manter a pessoa ali no controle, numa bolha, né? Eles são manipuladores, essas manipulações são sutis. São sutis, irmã Raquel, são sutis. Por exemplo, você começa a namorar com um rapaz, olha só como é sutil a manipulação. Você começa a namorar com um rapaz, e ali você tá namorando com o rapaz, ou vice-versa, né? Ou você que já tá casada, né? Você começa... normalmente essa manipulação é de uma forma assim bem sutil. A pessoa ela coloca a vítima em uma bolha que só ele tem o poder de influência, e quanto mais retirar as influências externas ou exteriores, fica melhor para ele manipular aquela vítima, aquela pessoa. Então essa manipulação, ele não fala de forma clara, ele não fala de forma direta, diretiva, mas ele vai se utilizar da sutileza para manipular. Por exemplo, você tem várias amigas, começa a falar: nossa, mas essa tua amiga, ela é invejosa. Olha, ela tem inveja de você. Olha, essa tua amiga que veio aqui em casa, você não reparou? É necessário um discernimento espiritual para ver quando que está falando verdade ou mentira, ou perceber essa sutileza na manipulação, né? Então, essa manipulação é dessa forma. Aí daqui a pouco você deixa aquela amiga. Aí daqui a pouco uma outra amiga, também a mesma coisa. Ou então mente. Ah, essa tua amiga aí, ó, bem me deu confiança. Fez isso. Mas, muito cuidado. E ali, família. Aí já distancia dos amigos, distancia da família. Irmãs, eu tô falando assim, de forma... minha pouca clareza, né, no assunto. Você pode procurar assuntos mais específicos, mais esclarecedores, de maiores autoridades na área do que eu, que não sou autoridade nesse assunto. Mas essas pessoas, elas agem assim. Depois começa a falar da família. Ai, a tua família tem inveja de você.
fulano tem inveja de você, não vai mais lá não. Então, essa manipulação é uma manipulação, às vezes tem mesmo, às vezes tem, né? Existem isso também, né? Esses casos. Mas é necessário ter uma personalidade formada, ter uma coesa, pedir a direção do Espírito Santo, né? Para perceber essas nuances, mas é muito difícil. Mas o Espírito Santo, ele vai te ajudar, vai esclarecer, e às vezes até mesmo é necessário, sadio, ter uma qualidade de vida melhor, ter um contato zero, se esse for o caso. Deus te abençoe, paz.